Então hoje nós procuraremos nos debruçar sobre algumas lições do Evangelho. É sempre algo prazeroso e necessário para as nossas existências. Por mais que a gente estude o Evangelho, diria que ainda é insuficiente. O tanto que a gente estuda ainda é menos do que o que a gente põe em prática. Então, se nós fôssemos já, todos aqui no mundo, doutores em Evangelho, e não querendo pensar na questão dos doutores da lei, mas sim daqueles que de fato colocariam o Evangelho em prática, com todas as suas cores, com todas as suas nuances, o mundo certamente seria muito diferente. Mas bom que todos nós estamos caminhando, e caminhar é que é o necessário. E não à toa é o que nós vamos falar no dia de hoje. Recordando então inicialmente, para darmos uma introdução ao assunto, vamos recordar daquilo que aconteceu, talvez com vocês, aconteceu comigo, há cerca de 10 anos. Estava eu numa manhã de domingo em casa, tomando um café por volta de 7 e pouco da manhã. Há 10 anos atrás eu acho que estava me preparando para vir aqui para o Joana d'Arc, desse que estava mesmo. E durante aquele café veio uma notícia estarrecedora, que a hora que a gente começa a falar, vocês vão se recordar. Dizendo que durante aquela madrugada, no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, um grupo de estudantes formandos do curso de agronomia haviam então se programado para fazer uma festa de despedida, uma boate daquela cidade, e para poder festejar exatamente o ingresso na vida profissional, deixando para trás o período acadêmico. E durante as festividades em que uma determinada banda local foi contratada para a realização de um show musical, era comum que aquele grupo fizesse uma apresentação pirotécnica ao final. Porém, eles não se encontravam num local aberto. Estavam num recinto fechado que apresentava características para melhorar a acústica de isolamento e com um material isolante que não era o mais adequado para aquela localidade, porque não era um material que fosse à prova de chamas. Então, o que aconteceu é que durante aquele show pirotécnico, as fagulhas incendiaram, provocaram a ignição da espuma, vindo então a propagar chamas e a liberarem substâncias na atmosfera interna que eram tóxicas. A princípio, poucos perceberam a propagação do fogo, mas aos poucos, conforme a informação ia chegando, aquelas pessoas, eram mais de 1000 indivíduos que estavam naquele local, tomou conta daquelas pessoas a sensação de pânico. E começaram a acotovelar-se, a procurarem, como é natural que aconteça numa situação como essa, a procurarem por um caminho que pudesse permitir a eles fugirem do perigo. Porém, apesar daquele local contar com o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, de contar com o alvará de funcionamento da Prefeitura Municipal, não havia, por incrível que pareça, nenhuma porta de emergência, fazendo com que alguns pudessem socorrer-se da mesma porta que haviam utilizado para poder entrar, para poderem sair daquele recinto. Outros, desventuradamente, foram no caminho oposto, e muitos adentraram, inclusive, as instalações sanitárias que tinham precárias condições de ventilação. O resultado daquela madrugada: 636 pessoas, a maioria deles jovens, ficaram com alguma sequela, doenças respiratórias, porque o ar quente e com substâncias tóxicas queimou-lhes as vias aéreas inferiores, ou com algum tipo de queimadura, muitas delas impeditivas de determinados movimentos, ou ainda tiveram que apresentar algum tipo de corte, tiveram que realizar algum tipo de, me socorre, esqueci o termo, tiveram que fazer amputações, em virtude do grau de debilidade
que apresentaram. Mas ainda assim, esses 636, apesar das dificuldades, e nem imagino como seja doloroso esse processo até hoje, esses 636 são sobreviventes. Porque outros 242 não conseguiram sair de lá com vida, sendo retirados, portanto, já os seus restos mortais. E o que isso nos chama a atenção é justamente para que nós possamos pensar que havia ali, naquele ambiente, naquele recinto, havia um orifício, uma abertura, uma porta, onde eles puderam entrar. Mas, como não havia a porta de emergência, alguns poucos conseguiram sair pelo mesmo local que entraram. Outros não conseguiram. Mas fato é que todos aqueles que estavam no interior daquele recinto, certamente buscavam por uma única coisa: uma porta de salvação. Se nós buscarmos uma porta de salvação, se estamos falando em relação à vida terrena, à vida comum diante de todos nós, diante de situações clamorosas e perigosas, o que pensamos então em relação à salvação relacionada à vida futura? Não é à toa que nós vamos observar Jesus no Sermão da Montanha, que é composto pelos capítulos 5, 6 e 7, da versão dada pelo evangelista Mateus. Já nessa última parte, no capítulo 7, nos versículos de número 13 e 14, dentre uma série de outros versículos, em que Jesus faz 3 recomendações àqueles que o ouviam naquele instante, e que são recomendações para toda a humanidade, para toda a posteridade, em qualquer lugar, em qualquer época. Nós encontramos nesses 2 versículos, Mateus anotando com grande precisão: esforçai-vos por atravessar a porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que seguem por ela. A porta que conduz à vida é estreita, e acanhado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos se esforçam por atravessá-la. Nessas palavras precisas de Jesus, nós observamos 4 elementos que são colocados de formas opostas, de formas antagônicas, exatamente para querer demonstrar as situações opostas em que nós vivemos aqui na Terra, em função das escolhas que cada um de nós faz. Porta larga, porta estreita. Caminho espaçoso, caminho apertado. Muitos que atravessam, poucos que atravessam. Que conduz à perdição ou que conduz à vida. Não encontramos nas palavras de Jesus uma situação intermediária. Talvez poderemos imaginar gradações em função da nossa situação. Mas fato é que quando nós falamos, conforme encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, porta estreita, poderíamos ser levados equivocadamente a imaginarmos que Jesus está fazendo uma referência de instante, de momento. Ou seja, de que no momento em que for te apresentar 2 portas, que você dê preferência por passar por aquela mais estreita, em detrimento daquela mais larga. Leve engano. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que existe um caminho que conduz a uma porta. E que existe outro caminho que conduz a uma porta diferente. As portas, portanto, são o resultado do caminho que nós escolhemos. É a situação final. Não é um instante de escolha. É a escolha que nós fazemos
a cada instante, que nos aproxima de um ou de outro caminho, nos conduzindo a uma situação de ventura ou a uma situação de maior clamor. Assim sendo, se nós pudermos fazer uma comparação aqui com a própria instituição em que nós nos encontramos, sabemos que nós vamos encontrar diferentes portas. Há uma porta da rua para dentro, ou de dentro para a rua, que é uma porta bastante espaçosa. Uma outra porta, que nos apresenta do ambiente externo dessa mesma instituição, mas dentro desse terreno, conduzindo para dentro daqui do salão, ou de dentro para fora. E ainda uma terceira porta, que é do salão para a sala de passes, e vice-versa. O que nós percebemos com isso é que a porta sempre será um elemento que separa dois ambientes distintos, na maioria das vezes, num sentido de entrada e saída, não concomitantes, mas sequenciais. Porém, nós percebemos que as portas são diferentes e conduzem a situações distintas. Porque a mesma porta que me permite adentrar da rua para cá é a porta que eu utilizo para sair do centro e ir para a rua. A porta que conduz, portanto, ao mundo é uma porta larga. Para que nós possamos adentrar a este salão, mesmo já nos encontrando no interior do lote, é uma porta mais estreita. Não haverá possivelmente pessoas que chegam aqui e deixam os seus entes queridos na porta de fora, sem atravessarem a porta larga, no sentido de entrar. Outros ainda que adentrarão a sala de passe, a sala de palestras. Mas quantos atravessam a porta que conduz à sala de passe na condição de trabalhadores? Assim somos nós. Nós procuramos sair do ambiente externo para estarmos na instituição. Adentramos uma porta estreita para ouvirmos a palavra do Mestre. Mas quão poucos se esforçam por adentrarem aquela porta na condição de trabalhadores. O nosso caminhar é uma sequência de escolhas que nós fazemos e que nos conduzirão a uma situação ou a outra. Porta, portanto, é a estrutura que permite atravessar de um ambiente para o outro. Se Jesus nos fala, portanto, que nós deveremos nos esforçar para atravessar esta ou aquela, deveremos recordar que, do ponto de vista metafórico, nós temos duas portas. Se considerarmos o mundo espiritual como, neste momento, o ambiente externo a nós, e o mundo físico como o ambiente que nos comporta. Ou seja, nesse instante, nós temos o lado de lá, mundo espiritual, e o lado de cá, mundo material, separados por uma porta. A primeira, porta do nascimento, mas que nos separa para o retorno ao lado anterior por uma outra porta, a porta da desencarnação. Assim sendo, nós encontramos duas portas que antecedem a nossa existência e que vêm após ela. Do berço ao túmulo, duas portas que nós atravessamos. Inevitavelmente, todos nós fizemos a travessia de uma porta e faremos a travessia da porta seguinte. Quando? Não sabemos. Mas o que importa é que a porta que nós encontraremos após a desencarnação não será aquela que nós colocaremos a mão na maçaneta, será aquela resultante do caminhar
entre a primeira e a segunda porta. Ou seja, a vida material que nós levamos. Escolhas diárias, não escolhas de um instante final, mas escolhas que nos conduzem a esse instante final. Temos, portanto, que pensarmos bem sobre os passos que nós estamos dando, qual é o ritmo de nosso caminhar, quem nos tem influenciado nas escolhas que nós fazemos durante esta jornada. Nós, na verdade, temos uma enorme predileção por caminhos que sejam largos, por caminhos que sejam fartos. Tanto do ponto de vista metafórico, quanto também do ponto de vista concreto, palpável. Querem um exemplo? 20 anos atrás, como era o caminho daqui para Uberaba? Quem se lembra? Uma via de mão dupla. Apenas uma faixa de ida, uma faixa de volta. Cheia de buracos. Caminho difícil. Hoje, se nós formos para Uberaba, como que é a via? Dupla para ir, dupla para voltar, acostamento. Nós encontramos socorro, postos de atendimento. Não vou entrar no mérito do pedágio, mas metaforicamente, quem prefere o caminho antigo? Quem prefere o caminho de hoje? Nós temos uma predileção por caminhos espaçosos, em que nós possamos ir sem nos preocuparmos com os obstáculos que enfrentaremos, com os percalços que deveremos atravessar, com os buracos que estiverem à nossa frente. Nós preferimos, metafórica e concretamente, caminhos mais espaçosos. São as escolhas que nós fazemos. E nós já fizemos escolhas antes de atravessarmos a primeira porta, que é a porta do nascimento. E lá, possivelmente, quando estávamos planejando a encarnação, nós nos propusemos a seguirmos por um caminho que fosse bastante estreito, repleto de obstáculos, de difícil transposição, fazendo inúmeras promessas, reconhecendo débitos clamorosos do passado. Possivelmente escolhemos virmos com uma insuficiência respiratória, porque outrora abusávamos do aparelho respirador para podermos utilizar substâncias derivadas do tabaco. Ou então, abusávamos das substâncias alcoólicas e maltratamos o fígado, este companheiro que nos desintoxica. Ou então, nos alimentávamos de maneira inadequada. E aí, uma vez que observamos no mundo espiritual que fomos, possivelmente, causadores de nossa desencarnação precoce na encarnação anterior, vítimas que fomos das tentações do mundo, às quais cedemos, escolhemos vir com determinadas limitações, injunções, dificuldades, um caminho mais estreito. E nos propusemos, e na hora do nascimento, adentramos, atravessando a porta estreita do nascimento, diante dessas escolhas, felizes por estarmos nos propondo a resgatar, por um caminho estreito, esburacado, os débitos do passado. Mas uma vez que estamos na estrada da vida, reclamamos de que o caminho é muito apertado, que é cheio de buracos. Nossa, mas que coisa! Por que vim com uma doença hepática que me impede de tomar uns gorós no final de semana? Afinal de contas, sextou. E assim, nós vamos reclamando do caminho que hoje é fruto das escolhas anteriores que fizemos. Nós preferimos as estradas largas. Preferimos os caminhos mais espaçosos. Não é à toa que Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, na lição de número 14, chamada Muralha do Tempo, ele vem nos contar a respeito da porta.
e vem nos chamar a atenção de maneira primorosa, como somente Emmanuel é capaz de fazer. Eu peço lição para ler o livro, quer dizer, algumas linhas, porque falando de memória, em primeiro lugar, não teria o mesmo impacto. E segundo, não teria a mesma propriedade. São breves linhas, mas que mostram a profundidade do pensamento emmanuelino. Fala-nos, portanto, o benfeitor a esse respeito. Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Porque ao invés da gente caminhar, a gente está apenas resgatando. Ou seja, estamos tirando o atraso. Continua Emmanuel. Aquém da muralha, o passado e o presente, porque a muralha está na nossa frente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória, obrigatória, para todas as criaturas. Porta larga, agora eu acho isso precioso. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. Emmanuel nos mostra, portanto, com grande maestria aquele processo de escolhas que nós fazemos diariamente. Nós somos senhores do nosso futuro, que é construído a cada momento, que é o presente instantâneo de todos nós. Há uma obra de literatura infantil que tornou-se um clássico universal, um clássico do mundo todo, que foi traduzida para diferentes línguas, para diferentes idiomas, ao redor do mundo inteiro. E eu penso que, com grande probabilidade, quase nenhum de nós aqui leu essa obra. Porém, uma boa parcela já deve ter visto o filme, a versão em filme, ou em desenho animado. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece o título. Porque é uma história de uma criança. E essa criança tem um sonho, mas ela só descobre que é um sonho lá no final. E para a gente tentar descobrir, eu vou dar uma chance para vocês. Nós vamos dizer o nome da criança, que é o nome do título, o início do título da obra infantil, e nós vamos começar por ordem alfabética. Então, um nome, por favor. Alice no País das Maravilhas. Muito bem, muito obrigado. Eu falei que ia ser fácil, porque bastava a gente ir por ordem alfabética. Provavelmente poucos leram. Alguns viram filme ou desenho, mas todos conhecem o título. E nós vamos pegar um momento muito peculiar, bem no início do livro, que vai servir como uma luva para o nosso propósito da noite. Então, rapidamente, o livro conta a história de uma criança pequena que estava num parque com a sua irmã e, um tanto quanto entediada, a criança acaba por adormecer. E ela acorda, só que na verdade ela acorda em sonho, quando ela percebe que tem um coelho vestido a rigor e que portava um relógio em suas mãos. Daí a gente já começa a perceber a estranheza da história, porque um coelho vestido, com traje, a rigor, e olhando para um relógio, e ainda por cima dizendo que estava atrasado, isso chamou muito a atenção de Alice. Porém, era um sonho. Mas então a criança fica curiosa, a Alice fica curiosa, e ela começa a seguir o coelho. E quando ela segue, o coelho adentra uma toca.
estreita para os padrões humanos. Então Alice tem que entrar engatinhando. E como o interior da toca era escuro, Alice não percebe que logo à frente existia um abismo dentro da toca. E ela começa a cair. Cair, cair, cair. E ela não percebe em que momento iria chegar ao fundo. Recordem-se, é um sonho. E conforme ela vai caindo, ela vai descrevendo os objetos que estavam ali dentro da toca do Sr. Coelho. Ela observa armário, ela observa poltrona, diversos objetos. Se a gente fala que é sonho, ninguém acha estranho. Mas quando você lê o livro pela primeira vez, aquilo não faz nenhum sentido. Até que finalmente Alice chega ao fundo. E ela não se machuca, porque era um sonho. E quando ela chega ao fundo, ela observa novamente o Sr. Coelho e vai atrás dele. Indo atrás, ela chega no salão. No centro do salão, uma mesa de vidro. Por favor, guardem essa informação, nós precisaremos dela. E ao redor, diversas portas. E Alice fica curiosa e começa a tentar abrir as portas para poder saber onde tinha ido parar o Sr. Coelho. Então, como as portas estavam fechadas, ela vai até a mesa, que era de vidro, e ela encontra uma chave. E ela pega aquela chave e ela não saberia dizer se a chave era muito pequena ou se as fechaduras eram muito grandes, porque fato é que ela tentou porta após porta colocar a chave e a chave não servia em nenhuma daquelas fechaduras. Até que de repente ela observa uma cortina e ao afastar a cortina havia ali uma porta pequena, 40 centímetros de altura. E Alice coloca a chave na fechadura e, pasme, a chave cabia perfeitamente. Ela abre a porta e quando ela observa o que estava do outro lado, ela vê o jardim mais belo de toda a sua vida. E ela desejava ir para aquele lugar, mas não podia, porque nem mesmo a sua cabeça era capaz de passar. Então Alice fica pensando o que ela poderia fazer. E ela olha de novo para a mesa de vidro e havia lá um frasco. Ela se aproxima, coloca a chave em cima da mesa, olha o frasco que tinha um rótulo: bêbado. E naquele instante, Alice fica pensativa, porque ela era uma menina obediente. E fica imaginando, a minha mãe falou que eu não devo tomar coisas que eu não sei o que são. E se por um acaso for um veneno? Mas Alice também era um tanto quanto inquieta. E ela ficou pensando que possivelmente aquele líquido pudesse servir para alguma coisa, a fim de que ela pudesse atravessar aquela porta. Então, Alice tira a rolha e bebe o líquido. E ela descreve que ela vai encolhendo, como se fosse uma luneta que estivesse sendo fechada. E ela fica aproximadamente com 25 centímetros de altura. E Alice vai até a porta. Só que quando ela chega lá, a porta já havia se fechado. E ela precisava abrir novamente. E onde estava a chave? Em cima da mesa. E como que Alice tinha certeza que a chave estava lá? A mesa era de vidro. Então ela olhava por baixo e via a chave. E ela tentava pular e não alcançava. Tentava escalar e escorregava. E foi o primeiro momento em que Alice chorou. Mas ao chorar, Alice se sentou próximo à mesa, um tanto quanto acabrunhada com aquela situação. E percebeu ao seu lado um pequeno recipiente, uma fatia de bolo. E nela, uma etiqueta escrita: coma-me com uvas passas. E Alice pensou: quem sabe, se eu comer um pedaço da uva passa, eu consigo crescer e pegar a chave. E Alice deu uma mordida no bolo e nada aconteceu. Então ela come mais do bolo. E de repente, Alice começa a crescer. E como ela havia comido mais do bolo do que ela precisava, ela cresce, cresce. E da proporção normal de criança, ela se torna gigantesca.
dentro da toca do coelho, que era de dimensões menores. Então ela não cabe naquele local. Ela fica toda recurvada. E percebendo então aquela situação, Alice chora pela segunda vez. Mas lá do alto, ela observa então o coelho passando. E o coelho deixa cair 2 objetos. Um par de luvas e um leque. E Alice então pega aqueles objetos. E ela começava então a pensar. Pensa, Alice, pensa, o que você pode fazer para conseguir atravessar, voltar ao normal e conseguir finalmente passar por aquela porta? E ela então pega o leque. E ela vai se abanando, se abanando, se abanando, se abanando, pensando. E de repente ela observa que as luvas estavam do tamanho de suas mãos. Mas na verdade, não eram as luvas que tinham crescido. Alice é que tinha encolhido enquanto ela utilizava o leque. E aí então, para não perder tempo, antes de chegar ao tamanho menor, ela pega a chave, vai até a porta pequena, abre e consegue adentrar aquele jardim. O que vem dali em diante, só lendo o livro, assistindo o filme ou ao desenho. Porque para os nossos propósitos, nós ficaremos por aqui. Então a gente observa, de todos esses elementos que foram colocados numa história infantil, e que nesse momento deve estar causando um certo frisson. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? É porque nós estávamos dizendo que havia ali um ser que olhava para o relógio e dizia: estou atrasado. Assim como nós observamos aquilo que nos falta para angariarmos o nosso desenvolvimento espiritual e chegamos à conclusão, alguns de nós, nem todos infelizmente, estou atrasado. E para que possa suprir esse atraso, há necessidade de que adentremos a localidades escuras, apertadas, em que para podermos atravessar, deveremos fazer um esforço muito grande. E estaremos sujeitos a quedas. Mas que nessas quedas, muitas portas estão à nossa frente. Nem todas nos são permitidas ou deveremos atravessar. Porque a melhor de todas é a mais diminuta. É a de menores dimensões. Aquela para a qual nós necessitaremos de uma chave especial, que é capaz de abrir e de descortinar para nós um jardim imenso de belezas. Só que nós percebemos que nós não temos a estatura espiritual adequada para podermos atravessar aquela porta. E isso nos leva a chorar, a lamentarmos. Mas deveremos procurar os recursos que estejam ao nosso alcance, para que com isso possamos alçar a estatura mais adequada para poder fazer essa travessia. Quantas vezes, nesse processo de desenvolvimento, a soberba, o orgulho, não nos leva a imaginarmos maiores do que verdadeiramente somos. E com isso, estamos sujeitos a novas lamentações, quando encaramos a verdade face a face e percebemos que somente aquele que se fizer o menor será o maior de todos. Que somente quando temos humildade e nos fazemos pequeninos no mundo em que estamos, nos colocamos em posição de estarmos aptos a atravessarmos a porta tão estreita, tão apertada, que Jesus nos recomenda. O próprio Mestre, segundo as anotações do evangelista João, se apresenta à humanidade como sendo esses 2 elementos. Dentre as 7 ocasiões em que Jesus se apresenta dizendo: eu sou, em 2 momentos, Jesus nos fala: eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sendo Jesus, ao mesmo tempo, o caminho,
E a porta? Qual a chave para podermos atravessá-la? Emmanuel nos mostra a resposta. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Qual é o elemento, portanto, que nos permite adentrarmos aos ensinamentos do Mestre com maior maestria, com maior clareza, retirando-nos da sombra da ignorância e colocando-nos frente à luz do porvir? Quando nós observamos a obra magistral, o Evangelho segundo o Espiritismo, faço uma pergunta. Todos, ou boa parte, saberão me responder. Quantos capítulos nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo? 28. Dos 28 capítulos, 14, metade, são títulos, tem como títulos uma frase retirada do Sermão da Montanha. Se o Evangelho segundo o Espiritismo todos nós sabemos, de acordo com o que está na própria introdução, Kardec nos apresenta isso, sendo o Evangelho segundo o Espiritismo as máximas morais do ensino do Cristo, podemos dizer que se nós conhecemos aquilo que está proposto no Sermão da Montanha, conheceremos aproximadamente metade da moral do Cristo. Aproximadamente, é grosso modo, mas já dá um indicativo de uma parte que é um grande roteiro de libertação para todos nós. O Sermão da Montanha. Assim sendo, ali encontraremos as recomendações das posturas que nós deveremos adotar durante a nossa caminhada e que nos levarão a atravessarmos a porta estreita. Amai o próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Se nós nos debruçarmos sobre aquilo que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, internalizarmos e procurarmos colocar em prática, certamente estaremos ainda em vida, fazendo a escolha por um caminho que nos conduzirá à porta estreita. Mas aí nós temos uma coisa para podermos pensar. No final do ano, me parece que lá pelo mês de novembro, aproximadamente, na cidade de Caldas Novas, muito aprazível por sinal, nós encontramos um festival musical, como encontramos tantos outros pelo Brasil, em diversas cidades, sempre tem a sua festança. Mas eu vou usar essa, que foi a referência mais próxima que eu consegui, para encontrar a questão de valores. Eu não sei quanto tempo dura, eu não sei quem vão ser os artistas que vão se apresentar esse ano, mas sei que haverá festa, porque todo ano tem. Mas eu sei o seguinte, se nós pegarmos o ingresso do ano passado, ou de 2 anos atrás, acho que é isso, quem chuta para mim quanto valia o ingresso mais barato? 600. O ingresso mais barato. E quanto é o ingresso mais caro? 2,5. Um pouquinho menos. 2.000. Um pouquinho mais. 2.300. 2.100. 2.100. 600 reais, 2.100. Eu não fui nesse evento. Provavelmente não irei. Mas uma coisa a gente já pode imaginar. Onde vai ter mais gente? O local que o ingresso é mais barato ou que o lugar é mais caro? A gente já consegue imaginar, não é? Por uma questão financeira e por diversos outros motivos. Eu não sei exatamente o que vai ser, quem vai estar lá, mas eu já imagino o seguinte: para o local do ingresso mais barato, já que vai entrar mais gente, obviamente o tamanho da porta é grande, porque tem que entrar muita gente. No lugar do ingresso mais caro, tem que ter um controle melhor, concorda? Não é qualquer um que pode entrar, só quem pagou.
E com isso, para poder controlar melhor, a gente imagina que a entrada é mais estreita. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Que não é apenas uma questão de valor, 600, 2.100. Não é apenas isso que está em jogo. Porque tem gente que não pode pagar 2.100. Eu não sei nem como é que tem gente que tem coragem de pagar 600, mas isso é outra história. Mas, se a pessoa tiver 2.100, quem garante a você que ela está disposta a pagar 2.100? Que ela não queira pagar apenas os 600. Então isso tem muito a ver com o que nós estamos falando. Porque não basta apenas estar apto a pagar o preço. É necessário, sobretudo, estar disposto a pagar o preço. E a esse respeito, quando nós falamos de entrada larga, de porta larga, de caminho estreito, de porta estreita, não é necessário apenas estarmos aptos a pagarmos o preço de atravessarmos a porta estreita. É necessário termos o desejo, querermos pagar o preço de atravessar a porta estreita. Quando nós estamos falando dessa questão do preço a pagar, todos nós estamos aptos a pagarmos o preço de atravessarmos a porta estreita. Jesus incluiu a todos como sendo luz do mundo, como sendo deuses. Então todos nós temos a aptidão para pagarmos o preço. Então por que não pagamos? Porque não estamos dispostos. Livro dos Espíritos, Kardec indagando da sua espiritualidade superior. Pode o homem, o ser humano, aqui na Terra, pelos seus esforços, dominar as suas más inclinações? E a resposta: sim. E muitas vezes com bem poucos esforços. Mas quão poucos de vós se esforçam? É uma lamentação colocada na resposta do Livro dos Espíritos. Quão poucos de vós se esforçam, apesar de estarmos aptos. O que mostra que nós não queremos pagar o preço. Temos predileções por caminhos largos e não por caminhos estreitos. Há uma história, não sei dizer se é verídica ou se não é, nem mesmo sobre aqueles que seriam os atores dessa situação, mas se conta que há um bom tempo atrás, na época que Portugal ainda era a metrópole e nós éramos a colônia, que um determinado rei de Portugal, que havia um determinado rei que gostava muito de passar as férias de verão, ou o período de verão, longe de Lisboa, numa cidade um pouco mais ao norte, onde o clima era mais ameno, mais agradável. E por esse motivo, ele deslocava toda a sua corte para passar aquele período naquela cidade. E o rei ia até a igreja, onde comungava, onde se confessava, apesar de haver aquele que fazia parte do confessório real e que era responsável, portanto, por dar todas as orientações à corte lisboeta. Então, quando o rei estava naquela localidade, um dos seus assessores voltava-se para o vigário daquela paróquia e dizia: olha, o senhor há de convir de que a sua cidade, a sua paróquia, está sendo agraciada com a presença do rei. E a sua igreja está um tanto quanto caidinha. Então há necessidade de o senhor colocá-la em condições de receber Vossa Majestade. Fazer a melhoria dos revestimentos de ouro aqui, dessas ornamentações, de melhorar as condições dos bancos. E aí então o vigário dizia: vou pensar a respeito. No ano seguinte, voltava à corte e novamente aquele assessor
voltava-se para o padre e fazia as mesmas recomendações. Ano após ano, sempre a mesma situação. A igreja sem mudanças e aquele homem sempre insistindo que era necessário fazer a reforma da igreja. Até que, certa ocasião, o vigário se cansou. Olhou para aquele homem e falou: tu és pior do que o demônio. Porque o demônio olhou para o Cristo e disse: transforma pedras em pães. E tu me dizes para que eu transforme pães em pedras. Tu és pior do que o próprio demônio. Porque assim somos nós muitas vezes, que nos deslumbramos com as riquezas do mundo e deixamos de lado as riquezas espirituais. Porque temos predileções por esses caminhos mais largos e não por aqueles que são mais estreitos. Todos nós temos capacidade de atravessarmos não apenas a porta de entrada do centro, não apenas a porta de entrada do salão, mas que todos nós podemos entrar pelas pequenas, estreitas portas de serviço dessa instituição, que vem nos mostrar que Jesus é o caminho, é a porta, mas que Kardec é a chave, para que nós possamos compreender na inteireza, na integralidade, todos os ensinamentos do Mestre, e que possamos caminhar com eles a passos largos, por esse caminho tão estreito, mas que conduz a um jardim tão belo quanto aquele de Alice. E que o Mestre nos abençoe, não somente hoje, mas por todo sempre. Muita paz.